Pedir que vocês desliguem o microfone, por favor. E vamos meter pau na máquina. Estão conseguindo ver minha tela aí? Perfeito, Lucas. Então, primeiramente, boa noite, professor e professoras. Meu nome é professor Lucas Falcão e eu vou falar um pouco brevemente sobre mim. Sou formado pela Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte, tá? Natal, Nordeste, e há tempos eu me especializando em posturologia, em biomecânica e em treinamento desportivo. E por que eu escolhi essa temática? Correção ou reorganização postural. Entenda a diferença. Como a posturologia no meio da educação física está um tema muito recente, ele é recente e está na moda, diferente da fisioterapia, que já trata esse tema há muito tempo. Acaba que a gente encara essa questão postural de forma muito superficial, e ela é um pouquinho mais profunda. Não estou aqui para doutrinar ninguém, apenas expandir um pouco mais profundamente o conhecimento de vocês. E eu já começo com uma problemática. Correção postural realmente existe? Respondem aí no chat para mim, por favor. Vamos se comunicar, trocar, fazer disso aqui um bate-papo. Matheus diz sim. Fabrício sim. Jéssica sim. Então, galera, vou deixar essa resposta para o final da aula. Mas antes de falar de posturologia, de correção postural, de reorganização postural, a gente tem que falar primeiro do que é postura. Então, o que é postura? Segundo Kendall, 1995, a postura consiste na disposição relativa do corpo em um determinado momento, sendo um composto de posições das diferentes articulações do corpo naquele momento, onde a posição de cada articulação tem um efeito Oi, de posição das o outras, quê? sendo considerada como uma posição na qual as Ah, articulações... Galera, olha o microfone. Sendo considerada como uma posição na qual as articulações do corpo humano permanecem em equilíbrio muscular, trazendo o alinhamento postural estático para a sustentação do peso corporal. Então, aqui, Kendall fala de alinhamento entre as estruturas e como as articulações se comunicam, tá? Então, nada de forma isolada. Segundo Lippert, 2003, a postura é um estado composto das posições das articulações em um determinado momento, podendo ser estático ou dinâmico. Então, a gente consegue entender que a postura não é uma coisa rígida, não é uma coisa parada, é uma coisa que está se movimentando. Então, temos que avaliar a postura estaticamente e dinamicamente. Mais uma vez, ele fala das posições das articulações. Vanícula e Guida, 2014, explicam que a postura... Tem gente entrando aqui. oi. Não dá, não dá. Gente, olha o microfone aí, por favor. Então, vamos lá. Vanícula e Guida, 2014, explicam que a postura possui um padrão normal, que é determinado por características anatômicas
ângulo da curvatura da coluna, ou a relação entre os segmentos dos membros inferiores, que, quando alternadas, alguns níveis de gravidade podem ser estabelecidos de acordo com a possibilidade de reversão do quadro por meio da prática de exercício ou não. Aqui ele já fala também de um padrão de postura que vai de acordo com cada articulação e de acordo com cada indivíduo, ou seja, mais uma vez, não é uma coisa engessada. Falando também da ação da gravidade influenciando nessa postura. E também se essa postura ela vai ter quadros onde vão ser possíveis a reversão ou não através do exercício. E tem essa citação muito interessante de Tirone e de Trone e colaboradores, de 2006, que a postura é uma atitude global do corpo, ele fala do corpo como um todo, conectado, né? Tanto em posições estáticas quanto em posições dinâmicas, enfatizando que a postura ideal é aquela mantida com facilidade, sem esforço, sem fadiga, permitindo múltiplos movimentos e facilitando a função muscular, envolvendo fatores anatomofuncionais, psicoemotivos, socioambientais, sendo que os desvios posturais não se relacionam a segmentos isolados do corpo, pois, quando presentes, modificam e desorganizam esse sistema por completo. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que o corpo, as alterações posturais, elas não vão só se limitar a uma articulação ou um músculo. O corpo está todo conectado, está envolvido dentro de um ambiente. Então, alterações a nível emotivos e alterações a nível do contexto geral vão estar norteando essa postura aí, tá bom? E o que eu quero deixar bem claro para vocês, entrar mais profundo aqui, é que quando a gente fala do global, quando a gente está falando da posturologia, da intervenção, nós temos que entender, como todos esses autores falam, de uma conexão entre os sistemas, não de forma isolada, de forma global. E para a gente entender isso, nós temos captores do sistema postural, ou seja, nós temos os olhos, que são nossos captores oculares, nós temos o pé, nosso captor podal, e nós temos o aparelho manducatório. São os principais captores do sistema postural, ou seja, eles são sensores que vão nortear ali, mandar primeiro entender a informação, mandar essa informação para o sistema central, onde o sistema central vai reenviar essa informação e vai adequar para aquela demanda, para aquele tipo, aquela posição onde a articulação vai ficar ou como aquela articulação vai se movimentar. Isso pode estar conectado diretamente com os desvios posturais, porque se eu tenho uma alteração de cunho no meu captor ocular, ou seja, se eu tenho uma retração das minhas musculaturas dos olhos, eu posso estar influenciando na posição da minha cabeça. Como isso? Os olhos têm uma conexão direta com o meu ouvido interno, e o meu ouvido interno é responsável por essa propriocepção do equilíbrio, da posição da cabeça. E, às vezes, a gente pega aquele quadro de dor no ombro, dor no pescoço, e não está relacionado, propriamente dito, com aquela posição errada da escápula. Muitas vezes está relacionado com uma alteração no olho, que vai influenciar tanto no meu pescoço, na posição da cabeça, como em dores do meu ombro. Ela vai influenciar no meu equilíbrio de direita a esquerda, movimentos de direita a esquerda, movimentos de básculas e de rotações. Então, entendam que não é tão superficial assim. Se eu tenho uma alteração a nível do meu pé, uma alteração no meu captor podal, eu posso estar influenciando direto no meu aparelho manducatório, que é responsável pela minha preensão, deglutação e mastigação. Então, se eu tenho uma alteração de nível do meu pé, eu posso estar influenciando outro sistema. E quando eu tenho essa disfunção, essa alteração no meu aparelho manducatório, eu posso estar influenciando nas minhas cadeias anteriores e posteriores. Então, tudo está conectado. Às vezes, a intervenção, para ela ser precisa, nós temos que detalhar mais, nós temos que ir a fundo.
Se eu tenho uma alteração no meu captor do meu pé, eu estou alterando outro sistema que não propriamente dito vai ser uma alteração a nível superficial de tipo ajeitar a posição da escápula. Entenderam? Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida? Fui claro? Estou indo rápido? Perfeito, então. Então, vai muito mais complexo do que simplesmente ver aquela coisa de forma superficial. Um erro muito maior que a gente vê rotineiramente nessa questão de ligação é a posição do pé, para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem. Às vezes eu tenho uma dor no meu joelho, eu vou querer olhar especificamente para o meu joelho e vou querer fazer exercícios de extensões e flexões, mas possa ser que eu piore aquele quadro, pois a minha intervenção não deveria ser assim. Mesma coisa quando eu tenho uma inclinação inferior da minha pelve. A minha pelve é puxada para baixo. Se eu vou fazer uma intervenção local, se eu vou ali querer me preocupar especificamente só em fazer trabalho de abdução das fibras posteriores do meu glúteo médio, possa ser que eu não resolva o problema, eu piore o problema e de tanto fazer essa tensão no meu glúteo médio, eu possa estar pressionando ali meu trocante, aumentando uma possibilidade de quadro de dor. Então, eu posso estar piorando o problema. E, na verdade, o problema seria na posição do meu pé. Então, entendam que o corpo é todo interligado por sistemas, onde uns captam a informação, mandam para o sistema central manda a informação de volta, e assim vão se encaixando os movimentos, podendo ser adaptativos, não que necessariamente aquilo vai gerar uma dor, mas que a longo prazo possa ser, já que o caso da dor é multifatorial, aquele posicionamento errado do meu pé esteja contribuindo para um quadro de dor e lesão. Falando isso, vocês podem perceber que não existe uma definição única do que é postura. A postura, ela tem várias definições. E, ao meu ver, a postura é como um indivíduo se adaptou estática e dinamicamente sobre as forças nele aplicadas, levando em consideração os fatores biopsicossocial no qual ele está inserido. Nessas forças aqui aplicadas, pode-se ler também força gravitacional e outras forças que nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. E quando falamos de biopsicossocial, onde bio está relacionado a físico, psico está relacionado à emoção e social está relacionado ao meio, aquele contexto que o indivíduo está inserido. Logo, se eu tenho um quadro de depressão, onde o indivíduo está em um estado deprimido, normalmente ele tem essa postura de ombros mais deprimidos e ombros e uma atitude cifótica, que é esse enrolamento do ombro aqui, ó. E parece que o indivíduo está com a hipercifose, mas não, ele apenas está com esse quadro que vai muito além do que uma simples correção de melhoramento da cifose, que não seria uma cifose, é uma atitude cifótica, ou uma simples correção postural. Ali, para se intervir, é necessário um trabalho multidisciplinar, e é isso que a gente tem que entender quando nós trabalhamos nessa questão da posturologia. Nem sempre nós vamos resolver o problema de forma que cabe só a nós. Nós temos que ter uma demanda, nós temos que ter um contato com ortopedista, fisioterapeuta, psicólogo e psiquiatra, porque um indivíduo deprimido, ele não vai conseguir voltar a essa postura ideal simplesmente com esses tipos de correções. Então, a gente tem que abrir mais a mente e pensar num todo, não nessa parte toda mecanicista da parada. Então, pense um pouquinho mais profundo. Lili está falando aqui. Prof, tem como o senhor falar um pouco mais sobre os olhos influenciarem no posicionamento da cabeça? Tem sim. O olho, ele tem vários músculos aqui. Enquanto esses músculos estão retraídos, eles vão fazer
têm conexões diretas com o meu ouvido interno. E o meu ouvido interno está relacionado muito a essa questão do equilíbrio. Então, se eu tenho um mau posicionamento de uma retração, não é um mau posicionamento, se eu tenho uma retração dos meus olhos, uma alteração, um desvio nesses músculos dos meus olhos, eu vou interferir diretamente no meu ouvido interno, que ele controla o movimento proprioceptivo, ele está relacionado a equilíbrio, a posição da cabeça e do pescoço. Logo, se eu tenho uma alteração a nível ocular, tá? Pode ser que não seja, pode ser que seja por alguma doença, ou um caso específico assim, eu vou ter uma alteração de desvio do sistema tônico postural. Beleza, Lili? Solucionado mesmo a dúvida? Então, não vai adiantar eu querer resolver fazer aquela intervenção postural se eu não entendo todo o contexto que aquele indivíduo está inserido, se eu não faço uma anamnese detalhada, se eu não sei em que estado psicológico esse indivíduo se encontra, se ele está bem no trabalho, se ele é feliz com o trabalho dele, se ele está passando por um momento de pressão. Tudo isso vai estar relacionado diretamente com a postura dele, porque, como os outros autores ali citaram, a postura é um momento em que aquele indivíduo está. Então, possa ser que naquele momento ele esteja com essa postura devido àquela demanda que ele está inserido. Então, não é simplesmente só aquela parte mecânica da posição em que aquele indivíduo se encontra. Essa questão de fazer o exercício com os olhos focados e parados está totalmente relacionado com a estabilidade, porque quando a gente olha para aquele lugar e vai fazer um movimento, nós tendemos a ir para onde nós estamos olhando, e é muito relacionado isso com a questão do agachamento. Se você faz um agachamento e você percebe que você está jogando muito quadril para trás, não necessariamente possa ser que seja uma falta de mobilidade do tornozelo. Muitas vezes, possa ser que você esteja olhando muito para baixo e seu corpo está indo em contra ao seu olhar. Então, essa conexão com o ouvido interno está totalmente relacionada a isso. A mesma coisa quando você vai levantar, você faz uma leve, no agachamento, você faz um leve olhar para cima, que vai fazer com que teu corpo acompanhe o movimento e te ajude a te estender. Então, no agachamento, sempre manter olhos nos olhos para ter uma estabilidade melhor. Beleza, Jéssica? Tudo tranquilo, galera? Tá dando para acompanhar? Oh. Então, dito isso, afinal, o que é uma boa postura? Segundo o Comitê de Postura da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, a boa postura é o estado de equilíbrio muscular e esquelético que protege as estruturas de suporte do corpo contra lesões ou deformidades progressivas, independente da posição ereta, agachada, flexão anterior ou decúbito, na qual essas estruturas estão trabalhando ou em repouso. Então, uma boa postura é quando as articulações estão em alinhamento, mas não é uma coisa engessada, é quando nós estamos funcionais, lembrando que todo mundo não vai ter as mesmas amplitudes de movimento, mas se você tiver um déficit de amplitude de movimento, seja ele por qual motivo for, você vai buscar essa funcionalidade. Então, se eu tenho um equilíbrio entre as estruturas, se eu tenho um alinhamento, eu tenho mais espaço entre articulação, eu tenho um gasto energético um gasto energético melhor. Logo, se eu tenho uma restrição de movimento por uma rigidez ou um encurtamento, essa musculatura ela vai estar trabalhando mais, ela vai estar fadigando mais. Então, ela vai ter que gastar mais para fazer aquele movimento. Então, por isso também não é interessante, se você estiver pensando num gasto energético maior, ter essas musculaturas rígidas, retesadas, retraídas, tá bom? E sempre pensando num bom alinhamento, com a boa descarga
de energia entre as articulações, diminuindo a probabilidade de lesão. Eu estou falando aqui diminuindo, eu não estou falando que essa probabilidade nunca vai existir se você tiver as estruturas aliadas. O mecanismo de lesão, ele é multifatorial, então ele vai depender de várias coisas. Como devemos avaliar? Através de uma avaliação postural, nós vamos ter nortes. Como o professor Cariello deu uma excelente aula aqui, tá? Falou de muita coisa que estava aqui. A avaliação postural, ela não vai ser a salvação da lavoura, mas ela vai nos dar nortes para a gente entender o que está acontecendo. E, se a gente errar, a gente saber onde errou. E aquele resultado não vai ser aleatório. É a mesma coisa de uma periodização. Então, quando a gente une uma boa avaliação com uma boa periodização, a gente consegue minimizar os erros. Não significa que os erros não vão acontecer, mas significa dizer que a gente sabe para onde a gente está indo e que se a gente tem que retroceder. Então, uma boa anamnese detalhada é aquela que você vai pegar dados para saber como está a parte emocional do teu cliente, como está o quadro de dor dele, se ele já fez algum tipo de cirurgia, se ele tem algum objetivo naquele momento, se ele é atleta, qual o tipo de trabalho que ele está, quantas horas de sono ele tem, se ele tem alguma doença crônica. Tudo isso aqui vai influenciar na postura do indivíduo. Tudo isso aqui vai influenciar na postura do indivíduo. Então, uma anamnese bem feita vai te ajudar muito, até na questão de selecionar os testes. Pois, se eu tenho uma anamnese ali, o cara me relata que ele tem um desconforto no ombro, se ele tem uma dor no ombro, eu vou aplicar um teste mais certeiro para ali. Eu não vou fazer uma quantidade de testes absurda, eu vou selecionar. Lembra que a gente tem pouco tempo, tá? E para ser o mais assertivo possível, vou pedir fotos padronizadas, ou vou pedir que ele me mande, eu vou tirar eu mesmo as fotos padronizadas. Por que fotos padronizadas? Porque assim eu tenho um parâmetro. Não adianta você pedir para o indivíduo fazer uma foto de um jeito, sem criar padronização, e tirar de outro. Ali pode gerar falsos positivos e podem te enganar também na avaliação. Então, sempre tentem manter umas fotos padronizadas, tá? Mesmo biquíni, olhar para frente, olhar a luz. Sei que não vai ser fácil por causa das fotos de consultorias, logo, logo vocês vão ver fotos que recebi da consultoria de uma cliente minha no início, e que eu preferi que ela viesse fazer avaliação presencial, justamente para ter essa padronização. Porém, o mais padronizado possível vai servir de muita facilidade para vocês. E teste de força e flexibilidade, lembrando que nós somos feitos para movimentar, não adianta a gente trabalhar só uma avaliação estática, porque quando está estático é de um jeito e quando se movimenta, possa ser que seja outro, possa ser que apresente mais coisas onde você tenha que intervir. Então, aqui o simetrógrafo, onde ele vai né, simular, né, um fio de prumo, e você vai avaliar aqui, de acordo com as posições de cada articulação, possíveis alterações posturais. Exames de imagem. Aqui é uma coisa, um padrão ouro, né? Onde a gente consegue ser mais específico ainda. E, às vezes, é necessário a gente pedir esses exames de imagem, porque nós vamos fazendo um trabalho postural, um trabalho de reorganização, e aquela dor daquele indivíduo não passa. E a gente fica sem entender realmente por quê. Já foi aqui, já viu ali, e não conseguiu achar realmente a causa. Tenha um contato com um bom médico, um bom fisioterapeuta, para que ele possa te ajudar com esses exames de imagem, ou até quando as pessoas fazem cirurgias, né, mandar essa questão dessas imagens, os laudos, para que a gente seja o mais específico ainda e entender o que está acontecendo de realmente com aquele indivíduo. Então, é de fundamental essa parceria e esses exames, se estiverem na mão de vocês. E os testes de força e de flexibilidade, tá? Como eu falei, nós não podemos avaliar só de forma estática, temos que avaliar de forma dinâmica. Então, aqui nós podemos observar tanto
a rigidez dos posteriores de coxa, que o professor Gustavo falou ontem, nesse teste de sentar e alcançar, né? Nós conseguimos ver a rigidez da panturrilha, do sólio também. Nós conseguimos ver a hipoatividade das musculaturas da coluna, né? E nós conseguimos também ver a rigidez das musculaturas da coluna, rigidez dos paravertebrais, tá bom? E a hipoatividade também nessas regiões. E aqui nós fazemos testes dinâmicos, justamente para ver possíveis alterações. Aqui nós podemos ver a falta de mobilidade ou não do tornozelo, a falta de mobilidade da cintura escapular, a hipoatividade, ou seja, a fraqueza de trapézio inferior. Também podemos ver isso nesses testes. Então, a maior quantidade de testes que vocês conseguirem aplicar, desde que sejam específicos, onde vocês perceberam na anamnese que era necessário aplicar, e apliquem, que vai te dar um norte melhor ainda e vocês vão ser mais assertivos na prescrição de vocês. Dito isso, existe um padrão postural? Sim, existe um padrão postural, mas como eu venho batendo nessa tecla aqui, quero que vocês entendam que o padrão postural, ele não é uma coisa rígida, ele não é uma coisa só. Nós temos um padrão postural onde vai nos nortear para que nós possamos entender até que nível nós temos de normalidade, as faixas normais. Então, isso vai nos dar um norte, mas não significa dizer que esse padrão é único. Então, nós temos na vista lateral, onde nós vamos ver movimentos no plano sagital, de flexão e extensão, onde o fio de prumo vai passar discretamente posterior ao ápice da sutura coronal, pelo conduto auditivo externo, pelo processo ondotoide do ápice, no meio do ombro, pelos corpos das vértebras lombares, pelo promontório sacral, discretamente posterior ao centro da articulação do quadril, discretamente anterior ao eixo da articulação do joelho, discretamente anterior ao malelo lateral, pela articulação calcâneo-cuboide. E temos aqui na vista, olhando o indivíduo de costas, né, na vista posterior, nós temos o fio de prumo passando no meio, né, bisseccionando esse indivíduo em duas partes iguais. Porém, nós sabemos que é muito difícil que esse indivíduo seja cortado perfeitamente em duas partes iguais. Devido à dominância de membros e tudo mais, né? É toda a questão do contexto onde que esse indivíduo está inserido. Porém, aqui são padrões de normalidade. O que pode alterar esses padrões de normalidade? As alterações posturais. Segundo o Bienfat 2000, as alterações posturais se relacionam com a modificação da posição fisiológica do corpo, ocasionando um desequilíbrio de tensão que provoca adaptação do tecido muscular ou conjuntivo, bem como uma contribuição heterogênea de pressão exercida pela ação da gravidade, que contribui para a gênese da alteração degenerativa e maior gasto energético. No início são funcionais e, se persistirem, podem se tornar estruturais. Então, as alterações posturais vão aumentar a tensão entre os segmentos e vão aumentar o gasto energético também. Lembrando que, se você quer ter uma boa descarga de energia entre as articulações, que uma articulação não fique mais sobrecarregada que a outra, nós temos que manter esse alinhamento, tá? Mas dentro dos padrões de cada um. E ele fala aqui nas questões funcionais, que a alteração pode começar funcional e depois pode se tornar estrutural. Lembrando que você já pode ter nascido com essa alteração, essa questão congênita, tá? Então, se eu tenho uma alteração postural que me altera do meu padrão postural, do meu bom padrão postural, a má postura seria
é a relação defeituosa das várias partes do corpo que produz um aumento de tensão sobre as estruturas de suporte, no qual existe um equilíbrio menos eficaz do corpo sobre sua base de suporte. Então, se eu tenho essa alteração, eu vou gerar desequilíbrios no meu alinhamento. Uma articulação vai ser mais sobrecarregada que a outra, mas não necessariamente vai ser considerado uma má postura e explicarei para vocês daqui a pouco. Isso é uma citação do Comitê de Postura da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos. Se eu tenho uma alteração postural, se eu tenho um indivíduo que está fora desse padrão de alinhamento aqui, tá? Eu tenho um alinhamento ideal, tenho aqui uma postura cifótico-lordótica, tenho uma postura dorso-plano, ou seja, retificada, né? E tenho uma postura sway back, postura relaxada. Então, se eu tenho uma boa postura aqui no ar, se eu tenho um alinhamento entre esses segmentos, essas estruturas, significa, então, que eu tenho que intervir, que eu tenho que corrigir essas outras posturas, B, C e D. Seria isso, galera? Se eu tenho uma má postura, eu tenho que fazer a correção postural dessa postura, dessa má postura. Responde aí no chat para mim, por favor. Qualquer resposta, se acanhe não. Luana, sim. Vamos chegar lá. Boa, Fabrício. Bora lá, galera. Vamos. Preciso da participação de vocês, saber se vocês estão entendendo a aula. Então, galera, não necessariamente eu preciso fazer a correção. E aí é o que está a questão. E aí é o que. Boa, Lili, depende. Isso, Marina. Importante analisar se é funcional ou estrutural. Então, aí é o que está. Eu não consigo dizer que aqui são má posturas. Aqui é só como a estrutura se adaptou de acordo com a demanda daquele indivíduo. Então, essa postura, para aquele indivíduo, naquele momento, lembrando todas as citações que aqui eu falei sobre momento em que aquele indivíduo está, ou seja, não é uma coisa estática, ou a demanda que aquele indivíduo está passando naquele momento, essa postura foi ideal para ele. Então, ela não é uma má postura. Então, nós temos que entender quando nós vamos intervir. Então, nós não vamos fazer um trabalho de correção postural, porque quando nós fazemos um trabalho de correção postural, isso nos remete a solucionar o problema de vez, a colocar as estruturas todas na posição correta. E nós não vamos conseguir isso, seja de caráter funcional ou seja de caráter estrutural, porque nós vamos ter uma demanda adaptativa de acordo com o contexto que daquele indivíduo está inserido. Se eu tenho uma dominância de membro, se eu tenho uma profissão que me demanda mais de uma posição, eu nunca vou conseguir reverter 100%. Nós somos adaptáveis, somos seres adaptativos. Nós não somos engessados. Então, é por isso que eu não uso o termo correção postural. E eu escutei isso de um professor meu, Carlos Duque. Nós vamos fazer um trabalho de reorganização postural, porque nós vamos reorganizar aquela estrutura que se fixou naquela posição devido à demanda que nela foi imposta. Por isso... Opa, alguém quer falar? Por isso que eu não gosto do termo correção postural. Eu gosto do termo de reorganização postural, que foi um termo usado pelo professor Carlos Duque, que eu achei bem interessante. Tá? E aqui a gente consegue observar bem isso. Nós conseguimos ver a pelve dela antevertida e vocês percebem que aqui ela mandou uma foto muito ruim, filmando, de cima para baixo, sem padrão nenhum. Aqui na direita eu já tenho um padrão melhor para analisar mais a foto. Aqui foi bem no início.
Vocês conseguem entender que ela ainda tem uma anteversão muito gigantesca? E aqui eu não tenho mais o que fazer com a anteversão dela. Eu tenho como preparar o sistema. Trabalhei glúteo, trabalhei abdômenes. Ela tem uma hipercifose estrutural, foi feito o teste. Isso aqui não vai ser corrigido. Se eu tenho uma hipercifose, a minha cabeça vai acompanhar, então ela vai ter sempre um pouco de hiperlordose cervical. Então, não vou ter como corrigir 100% essa alteração. Se ela chegasse para você, para fazer uma avaliação para treinar com vocês, vocês falariam que ela tem uma má postura aqui no lado direito? Vocês diriam, não, você tem uma má postura. Leio já, Denise. Só pedir para a galera responder aqui. Vocês conseguiriam dizer que ela tem uma má postura aqui? Ela está equilibrada, mas ela sempre vai inclinar um pouquinho para frente, porque a pelve dela está fixada em inclinação anterior. Ela tem uma hipercifose torácica. Eu nunca vou conseguir corrigir ela 100%. Ela tinha muita dor na coluna, muita dor no joelho. Reposicionei a estrutura pélvica dela até onde me foi permitido. Trabalhei a função de glúteo para recuperar a função dele. Trabalhei para recuperar a função das musculaturas mais internas do abdômen. E é isso que eu vou fazer agora. Sumiu o quadro de dor dela, mas ela ainda tem uma anteversão da pelve. Significa que ela vai ter uma dor na coluna. Agora ela não tem mais dor na coluna nenhuma, mas ela ainda tem uma anteversão da pelve. Mas essa anteversão da pelve nela não está influenciando em mais nada. Mas eu não fiz um trabalho de correção. Eu reorganizei a estrutura até onde me foi permitido. E agora eu vou trabalhar na demanda que ela me propõe. E o trabalho dela é estético. Então, vou trabalhar nessa demanda, vou fortalecer o que eu tenho que fortalecer de acordo com a demanda e que a função vai me exigir, a função que eu tenho que dar até onde ela tem de amplitude de movimento. Se ela tem uma amplitude boa de flexores de quadril, já recuperei essa questão de rigidez dos flexores de quadril dela, perfeito, ela está com sua função de amplitude ótima. Então, não necessariamente uma má postura vai ser uma má postura. Por isso que eu digo, tenham cuidado com engessamento das posturas. Deixa eu só ler aqui. Professor, considerando o indivíduo com lesão no joelho que fez com que houvesse um certo entortamento na região pélvica pelo vício de movimentação, mesmo se faz a correção, porque isso observa que uma perna está levemente. Vou chegar lá, mais um pouquinho para frente, Aldenir. Aqui. Quando nós vamos fazer esse trabalho de reorganização postural, de reorganização do sistema, nós temos que levar em conta as questões estruturais, como já foi dito aqui no site pela Marina, e temos que levar em questão também os fatores funcionais. Então, achei essa definição bem legal, desvio postural e deformidade postural. De acordo com Ângela Santos, 2001, deformidade é aquela que não se corrige nem tracionando o segmento. Ela pode se atenuar, mas não desaparece. Bienfar, 1995, ressalta que o termo deformidade liga-se com frequência à ortopedia, diz respeito a deformidades estruturais em gerais ósseas. Aplica-se, portanto, os desequilíbrios osteoarticulares fixos. Ou seja, nós temos o componente estrutural, mesmo que nós conseguimos recuperar aquele componente funcional daquela estrutura, nós não vamos resolver o problema, porque aquela estrutura se fixou naquela posição. Ou de forma congênita, ou seja, aquela pessoa já recebeu de genética da sua família, ou nasceu com aquela deformidade por inúmeros fatores, enfim, aquela questão é óssea. Já o desvio postural é uma atitude postural anômala, pode ser corrigido sob tração ou por meio de autocorreção. Teoricamente, ele poderia ser o primeiro estágio de uma deformidade postural futura.
as possíveis causas de uma deformidade postural são de ordem estrutural e músculo-aponeurótica. Então, ou seja, o estágio inicial vai ser aquela alteração funcional, que se não for resolvido aquele problema, se não for feita aquela intervenção, pode ser que vire de caráter estrutural. Temos que levar em conta, quando nós vamos fazer esse trabalho de reorganização postural, saber onde nós vamos mexer, se o indivíduo apresenta um quadro álgico, um quadro de dores, tá? Então, se aquele indivíduo me apresenta um quadro álgico, de dor nas costas, por exemplo, como ela me apresentou, como me foi apresentado aqui, tá? Eu estou com caso de dor nas costas. Estou com caso de dor nas costas. Eu olhei primeiro como é que está a posição da pelve dela, olhei como é que está as musculaturas internas do abdômen, olhei de forma específica, mas principalmente de forma global, e fui ali fazendo minha intervenção. Então, aqui seria uma forma de estar intervindo, né, no caso de reorganização postural. E aqui vai justamente a pergunta da Aldenise, né? Quando nós vamos fazer o trabalho de reorganização postural, nós temos que saber se aquela alteração veio de caráter de uma lesão ou de uma cirurgia, porque nós sabemos que uma cirurgia no joelho, se nós não fizermos todo o procedimento do pós-operatório, a fisioterapia bem feita, podemos ficar com limite de amplitude. Então, logo, se eu tenho uma diminuição na minha amplitude de flexão de joelho devido a um não bom pós-operatório, aquilo ali pode me gerar uma alteração postural. E se eu for mexer naquilo ali, onde ele não me permite mais amplitude de movimento, eu posso estressar aquela articulação, eu posso causar um dano naquele músculo, naquele tendão, naquele movimento. Então, para se fazer um trabalho de reorganização postural, eu tenho que ficar de olho justamente essa questão de cirurgia, essa questão de lesão, já que na lesão ela vai gerar um caráter inibitório entre as musculaturas que circundam aquela região, podendo gerar alterações posturais também. Então, quando nós formos fazer um trabalho de reorganização postural, nós temos que estar de olho exatamente nisso. Beleza, Aldenise? Consegui responder? Fui claro? Temos que levar em conta a atividade laboral. Gente, se vocês não forem levar em conta, a atividade laboral daquele indivíduo, vocês não vão entender o porquê das coisas. E eu vou explicar para vocês. Se vocês atendem um dentista e o cara tem 50 anos, ou seja, 25 anos trabalhando como dentista, como é que fica a posição desse indivíduo? Ele fica todo torto, só usa uma mão para fazer as coisas, ou seja, ele vai gerar uma escoliose de início funcional, mas com o passar do tempo, como nós vimos aqui, isso pode virar algo estrutural, e você vai conseguir reverter esse quadro. Você não vai conseguir reverter esse quadro, mas você vai melhorar a função desse indivíduo. Então, o seu trabalho vai ser de reorganizar aquele sistema para recuperar a funcionalidade daquele indivíduo. Você vai preparar o tecido para aquele indivíduo não ter mais dor, mas o trabalho de correção total você não vai conseguir, você vai reorganizar o sistema. Se eu tenho um médico que trabalhou, hoje ele tem 70 anos, trabalhou a vida inteira sentado, só que ele já começou a treinar um tempo, com 50 anos ele começou a treinar, e ele tem essa postura toda retificada. Você vai conseguir mudar a postura desse indivíduo, mesmo que ele já começou a treinar 20 anos depois, ou seja, começou a treinar com 50, mas já tinha trabalhado há muito tempo,
numa mesma posição e com 70 anos ele está com esse padrão de retificação, será que vocês vão conseguir mudar essa postura dele? Não, vocês não vão conseguir. Ah, mas ele não apresenta nenhum quadro de dor. Perfeito ainda, você trabalhou na função, você viu o que ele tinha de amplitude de movimento. Ah, ele tem uma boa flexibilidade dos meus posteriores de coxa. Perfeito, ótimo. Ele tem uma boa flexibilidade dos meus adutores. Perfeito. Eu vou conseguir mudar aquilo? Não, eu vou trabalhar a força dos meus flexores de quadril, vou trabalhar as forças dos meus flexores de quadril. Eu consegui aumentar um pouquinho de lordose dele ali, consegui, mas ele nunca vai ter uma lordose normal da coluna, ele vai ter sempre um pouco de retificação. Então, a gente tem que entender isso quando também for fazer esse trabalho de reorganização. Não tem dor, às vezes não precisa mexer, mas você vai buscar trabalhar a função das musculaturas e da articulação. Lembrando que nós fomos feitos para nos movimentar, e o sedentarismo é o principal vilão da humanidade. A verdade é isso, o sedentarismo está ligado a dores, está ligado a doenças crônicas, está ligado a tudo. Então, nós vamos preparar a função em vez de correção. Temos que prestar atenção se o indivíduo é atleta. Ontem, na aula do Botelho, se eu não me engano, era o professor Éder, estava ali, e o Botelho perguntou qual a principal dor dos boxeadores. E ele falou de bate-pronto, ombro. E realmente, boxeadores, nadadores, têm muitas alterações na cintura escapular. Mas será que eu vou mexer de forma a corrigir aquela postura? Gente, entendo uma coisa, quando se fala de atleta e performance, se eu mexer em respectivas posturas e posições da articulação, eu vou fazer com que aquele indivíduo perca rendimento. Se ele perder performance, aí ele está lascado, gente. A verdade é essa, desculpa até a palavra. Não é toda postura que a gente vai mexer. Se eu mexo na postura de um atleta, ele vai perder performance. E principalmente na questão da estética, onde nós estamos diretamente ligados, né? Principalmente agora no final do ano. Porque o torto não é bonito. Se você faz um trabalho de alinhamento da postura ali, de reorganizar aquilo ali, lembrando que o torto não é bonito, que a pessoa vai ficar mais enquadrada, porque ela quis aquilo, na anamnese ela botou, quer um trabalho estético, então você sabe que uma escápula alada, uma discinese escapular, além de não funcional, não é bonito, não faz aquele detalhamento das costas, você vai priorizar isso na sua prescrição, beleza? E foi isso, meus queridos amigos. Lembrando aqui que eu não queria abordar de forma tão veemente dizer que correção postural não existe, não é isso. Eu acho a correção postural um ótimo chama, um ótimo marketing, porque mostra como a gente se preocupa com os nossos clientes, com os nossos alunos. Mas nós, como os profissionais da saúde, temos que entender o todo e não superficial. Entender que a nossa estrutura está totalmente interligada e que nós fomos feitos para movimentar e que nem tudo vai ser lesivo assim e que nós temos que olhar um todo em que aquele indivíduo está inserido. Tá bom? Quem quiser fazer uma pergunta, o microfone está aberto. Lili, às vezes a gente tem que mandar a real. Vício é só por conta das várias mobilizações. Tentei ser mais resumido. Ah, sim, entendi. A gente viu muitas alterações posturais pós-pandemia, o excesso de horas sentado em casa, trabalho remoto, muita gente. Exatamente isso. O sedentarismo chega a ser fatal também, né? Então, galera, alguma pergunta, por favor? O Fabrício falou aqui. No caso de atletas de esportes que há desequilíbrios enormes de um lado do corpo em comparação ao outro, se trabalha apenas reequilíbrio sem mexer nos lados dominantes. Tenista, exatamente, mexer nos lados dominantes. Sim, a gente vai fazer um trabalho ali de preparar o tecido. Se ele sente alguma dor, em alguma coisa a gente vai ter que mexer ali, mas não necessariamente
no que tem de específico no esporte. A gente vai expor aquele indivíduo a certos movimentos onde vai ter o trabalho de fortalecimento de tecido, melhorar a amplitude, fortalecimento do gesto motor, mas não trabalhar de forma que vá corrigir aquela alteração. No caso do boxeador, se eu vou mexer na postura dele, de uma base antero-posterior, provavelmente ele fique com o quadril mais rodado. Se eu mexer naquilo ali, possa ser que ele vá perder o alcance ou uma defesa, entendeu? Possa ser que eu vá prejudicar a performance dele. Então, se ele tem dor, vou trabalhar a nível tecidual, explorar em que ele receba cargas de forma gradual, numa parte específica para o treinamento dele, para que isso ele seja mais, aquelas estruturas sejam mais fortalecidas, para que eventualmente, caso tenha uma lesão, ele consiga também recuperar mais rápido. Show, gente. Mais alguma pergunta? Lucas, Opa, Jéssica, manda. então, por exemplo, no meu caso, que eu tenho hiperlordose, não, então eu posso desconsiderar que a minha postura seja ruim. Ela está adequada ao meu padrão, não sinto dor e tal, até pelo fato da questão de ser atleta, né? Que eu tenho que Sim. fazer muita hiperlordose por causa das poses, então tá tudo certo. Sim, se você não apresenta quadro álgico, né? Se você não tem nenhuma dor, você não precisa se preocupar tanto. Já que, no seu caso, você tem um glúteo já mais forte, você não tem um déficit motor, ou seja, você não tem uma fraqueza das musculaturas. Então, se você fez todo o trabalho ali de preparar aquela articulação, aquelas musculaturas para a demanda imposta, não tem problema nenhum. E às vezes essa Beleza. hiperlordose não vai ser nem corrigida totalmente. É isso que eu ia falar. Acho que não é, não. Exatamente. Melhora e tal, mas eu acho que mais que isso ela não vai diminuir, no caso, né? Vai ficar isso daí, do jeito que ela já é mesmo. Como uma pessoa cheia de lesões e dores, só tenho a agradecer por essa aula. E nada, Nunes. Obrigado, eu que agradeço pela participação na aula. Se eu puder ajudar, fico mais feliz ainda. Então, Fabrício, todo mundo aqui, Lili, alguma pergunta, Lili? E outra coisa que eu já ia esquecendo e não poderia deixar vocês sem essa, é porque quando nós vamos fazer esse trabalho de reorganização ou correção postural, que fique mais fácil para entendimento de vocês, não vai adiantar de nada eu preparar aquele indivíduo, fazer todo o passo a passo para ele, eu montar e treinar com ele, sendo que ele vai estar comigo 1 hora, 1 hora e meia. E nas outras 23 horas, esse indivíduo, ele não faz o que tem que ser feito. Quer ver um exemplo bem claro? Posição de hiperextensão de joelho. Aquele indivíduo que fica com a perna de galinha, o joelho para trás. Vocês olham aquela posição e já diagnosticam o quê? Encurtamento de sóleo, encurtamento de reto femoral, fraqueza distal dos flexores de joelho, fraqueza distal dos gastrocnêmios, e vocês já fizeram todo esse trabalho de reorganização postural, desse equilíbrio entre as musculaturas. Porém, o indivíduo ainda permanece com esse joelho hiperestendido, tá? O que é que está acontecendo? Simplesmente vício postural. Aquele indivíduo fica às 23 horas possíveis, ou sejam lá 20 horas, 14 horas, ou toda a vida que ele está em pé, com o joelho em bloqueio. E isso nunca vai ser corrigido se esse indivíduo não se policiar. Então, às vezes, às vezes não, sempre, o trabalho de reorganização postural, ele vai ter que partir tanto do profissional como daquele indivíduo para fazer o que tem que ser feito.
Você tem joelho hiperestendido, Lili? Pois é. Vai lá no meu Instagram que tem uma postagem sobre joelho hiperestendido. Vai te ajudar também, mas eu já falei aqui. Lucas, me ouve? Estou escutando. Eu tenho valgo estrutural É. e recentemente eu passei por uma cirurgia de miomectomia. Eu fiz a retirada de um mioma. Mas eu percebo que depois da cirurgia, não sei se pode ser só associação, hoje eu sinto um pouco mais de dor na região lombar, não sei se por ter usado a Raquidiana, a minha sedação, eu tive sedação e anestesia local, mas eu noto uma rigidez maior nos paravertebrais. Se eu passo mais tempo em pé, eu sinto dor na lombar, antes eu não sentia incômodo nenhum, mesmo com a anteversão da pelve. Então, Você não eu sentia dor não, depois da cirurgia, você sentiu dor? eu sinto, se eu No, passar lo- mais tempo em pé. no local da cirurgia, Não, na lombar. onde foi aplicado Eu acredito que sim, onde foi aplicada a raquidiana. E aí eu estava observando o corte, ele não é linear, na verdade, ele não é retinho, ele não é simétrico. A costura foi feita é, como se fosse subindo o corte. Eu não sei se isso muda algum posicionamento da pelve. Era essa pergunta que eu tinha para você, porque como são 7 camadas de pele cortadas, eu não sei se tem interferência também na- no Tem, posicionamento tem, articular. tem interferência sim. Toda vida que a gente faz um corte, seja de cirurgia, nossa pele ela vai aumentar a rigidez naquela posição, no local onde aconteceu isso. Então tem relação sim, tá? Mas aí explicar detalhadamente o que está acontecendo com você aí seria leviano da minha parte. Precisava ver um contexto geral, entendeu? Obrigada, prof. Nada. Então, tranquilo. Então, Aldenise, frouxidão patelar, a gente vai ter que trabalhar para melhorar as rigidez e ver outros quesitos mais. Como eu falei, no grupo da GECAM, onde até o professor Gui também mencionou, nunca, hoje nos stories dele, né? Nunca um exercício vai ser responsável por lesionar, né? Na maioria das vezes. Mas todos aqueles fatores que fizeram potencializar aquele risco. Então, nenhum exercício vai ser a salvação da pátria, muito menos um único exercício vai ser o vilão. Sempre um contexto maior. Gente, mais alguma pergunta? Quem quiser abrir o Não, microfone. só para concluir essa história da frouxidão, né? Já faz 5 anos e meu joelho continua deslocando, né? Então é uma coisa. Mas Alguns exercícios ainda me dão medo assim de fazer. Não é nem que eu não possa, eu posso, só dá medo, né? Porque são 5 anos de tratamento, 5 anos fortalecendo, aí volta do início, aí fortalece, aí você desloca, vai, volta todo do início. Então é bem complicadinho, assim. você vai ter que fazer isso aí a vida toda, tá? Vai ter que se expor aos poucos, tirando esse medo, fortalecendo quem tem que fortalecer. E saber também que algumas coisas nós não poderemos fazer devido a nossos quadros, né? Apesar de formos feitos para nos movimentar, também temos algumas limitações. Seria a mesma coisa de um indivíduo que fez uma cirurgia para botar placas ali na coluna, cirurgia de escoliose. Eu não vou ter aquele movimento de flexão completo. Então, vou trabalhar até onde aquela amplitude me permite, mas eu vou buscar a função daquele movimento que eu tenho, entendeu? Entendi sim. Eu tenho um tempinho já que tô. Eu voltei, na verdade, a treinar o ano passado, né? Porque até então era medo, muito medo. É, Foi bem complicado, assim. Foram anos complicadíssimos. E por eu ser uma pessoa grande, é que é mais complicado ainda, porque é uma sobrecarga gigantesca no joelho. Então, assim, hoje eu não agacho.
né, com uma amplitude muito grande, até porque dói pra caramba. E alguns exercícios também, assim, a amplitude é quase nada, porque quando vai indo, eu sinto a patela dando uma deslocadinha, sabe? Uma mexidinha. Então é um trabalho de formiguinha, chatinho pra caramba, Muito mas chato. tá indo. É bem Tá chato, indo. na verdade. Bem chato, mas tá indo. Então, vamos buscar a função, melhorar essa função aí, tá? E nunca ficar parado. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fico muito feliz com a participação de todos e desejo a vocês uma ótima, um ótimo fim de noite, uma ótima terça-feira, tá bom? Qualquer coisa, só falar comigo. Meu Instagram é Lucas Falcão Personal. Então, se quiserem mandar alguma coisa, alguma pergunta, se quiserem perguntar no grupo também, estarei à disposição de todos vocês. Boa noite, tá bom?